É bom voltar ao ativo. Esta semana voltamos ao ativo lá no Instituto Bíblico. Tivemos 2 semaninhas de férias. Foi uma bênção de Deus, uma maravilha. Foi um tempo de recarregar as baterias para mais 6 meses de aulas. Por isso, Deus é bom. Amém. E hoje eu gostava de falar sobre um assunto que tem vindo a importunar durante esta semana. E eu quero fazer 2 perguntas. Sem antes lermos a palavra, depois vamos ler a palavra, consoante o tema que eu vou falar. E as 2 perguntas que eu gostava de fazer aos irmãos são um pouco assim, para a gente pensar. Diz que é assim: será que o homem estava destinado a pecar? Esta pergunta é o que eu gostava de perguntar aos irmãos. Será que o homem estava destinado a pecar? Será que o pecado de Adão era inevitável? São 2 perguntas que têm vindo a atormentar a humanidade durante vários milénios, que sem uma resposta. Será que era verdade? Uns dizem que sim, outros dizem que não. É uma questão que tem vindo a atormentar as mentes humanas. Muitos filósofos já têm tentado falar, têm tentado questionar. Será que era inevitável? Será que era mesmo necessário? Será que era preciso? Será que Adão podia ter escolhido outra parte? Será que ele podia ter escolhido não pecar? Ou será que quando ele foi criado, ele já foi criado destinado para pecar? E isso era uma questão, não sei se os irmãos alguma vez já pensaram sobre isso. Eu já pensei e esta semana levei a semana a pensar sobre isto. E graças a Deus nós temos uma bela biblioteca lá no Instituto Bíblico. Só elogios agora lá para o Instituto. Temos uma bela biblioteca que está recheada de livros e eu fui procurar, eu fui investigar, porque realmente esta pergunta estava a mexer comigo. Será que o homem estava destinado a pecar? Será que havia hipótese de nós não termos que viver assim, uma forma completamente diferente em que o homem tinha ficado sem o pecado, sempre na perfeição, sempre com a imagem de Deus intacta na sua vida? Então nós vamos abrir em Gênesis, capítulo 2. E agora perdi o texto. Gênesis 2, 15 a 17. E diz assim: E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas de a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer certamente morrerás. Até aqui. E agora no Gênesis 3:1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore da vida que está no meio do jardim, disse Deus: Dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrais, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então nós temos aqui descrito os atos que aconteceram lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden, no início da humanidade, naquele Adão e Eva que eles estavam imaculados de pecado. Não havia pecado neles. Nem havia natureza pecaminosa. Eles eram perfeitos. Adão tinha sido feito à imagem de Deus. Ele era perfeito. Deus o fez com as suas mãos e o moldou. Ele era perfeito. E não havia qualquer imagem de pecado nele. Então, para nós tentarmos entender, será que o homem poderia ter escolhido não pecar? Nós temos que analisar uma questão que é o livre-arbítrio. Também é outra dor de cabeça para os filósofos e para os teólogos, que eles perguntam: será que há livre-arbítrio? Será que eu posso escolher ou não? E então eu fui pesquisar e na ciência eles têm uma lei que diz assim:
diz que é a lei da causa e efeito. Diz que argumenta que todo efeito deve ter uma causa. Descartes, um filósofo, afirmou que não há nenhuma coisa existente da qual não se possa perguntar qual é a sua causa. Então, existe uma lei que diz que toda a causa tem um efeito. Tudo o que eu fizer agora, se eu mexer assim, tem um efeito. A folha mexe. Tudo tem um efeito. A minha mão está a mexer porque o meu cérebro mandou a minha mão mexer. É causa e efeito. Existe esta lei na ciência. E a própria ciência diz isto. Que não é erro. A ciência também tem coisas certas. Muitas coisas certas. Muitas coisas que são teorias. Mas esta é uma afirmação que eles fazem. Toda a causa tem um efeito. E isso é uma certeza para eles em que se baseia grande parte da ciência. E dentro dessa teoria, nós temos umas teorias dentro do livre-arbítrio, em que delas se baseiam três teorias do livre-arbítrio, em que nós vamos analisá-las para tentar perceber este problema de que será que o homem podia ter pecado ou não. Então, a primeira tese, que é chamada de determinismo, ela é muito aceita em grande parte de igrejas, como a presbiteriana, batista, que é muito mais conhecido como o calvinismo. Ela é chamada na parte filosófica como o determinismo. E ela diz o quê? É a visão que todas as ações humanas são causadas por outra parte e não pela própria pessoa em si. É uma visão mais radical dentro do determinismo que não abre espaço nenhum tipo de liberdade de escolha. Nós não temos opção de escolha, nós não decidimos nada. Tudo está destinado, tudo já tem um propósito feito. Tudo está escolhido, é assim. Não há margem a dar. Se tu estás destinado a ser salvo, tu vais ser salvo. Faças o que fizeres, no final tu vais ser salvo. É o que eles afirmam. Isso faz-me um pouco questionar muitas coisas, mas vamos tentando ver mais. Diz mais, outra visão mais moderada do determinismo diz que dentro da mesma tese postula que a liberdade de escolha, porém, vê como total controlada pelo poder soberano de Deus. Nós tomamos escolhas, mas essas escolhas são dadas por Deus. Tu não escolhes na mesma. Todas as escolhas, para tu seres salvo, é Deus que faz com que tu estejas salvo. Tu não tens 0% de escolha na tua salvação. Também faz-me perguntar um pouco, será? Mas pronto, vamos analisar. Esta é a primeira teoria. Os irmãos decorem isso, depois nós vamos analisá-las segundo o texto bíblico. Por isso vamos ver. A segunda tese sobre o livre-arbítrio é indeterminismo. O indeterminismo diz que as ações humanas não são causadas por coisa alguma. Também faz-me questionar. Bom, é o extremo, que diz tu não escolhes nada. Tudo já está determinado, é assim, 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 assim. Outra diz que nada está determinado, é assim por acaso. Se isso fosse correto, então anulava a lei da ciência, que é que tudo tem uma causa e efeito. Por exemplo, podia cair uma pedra agora aqui do nada, porque assim é indeterminado. Podia. E isso faz um pouco doer a minha cabeça, porque se fosse assim aconteceriam coisas que não têm sentido completo. E é isso que esta teoria diz, que as ações não são causadas por coisa alguma, elas simplesmente são indeterminadas. Por outras palavras, elas não são causadas por outra parte, por nada. Acontecem por acontecer. Também, como eu acho que não faz muito sentido, mas nós já vamos ver mais adiante. E existe uma terceira tese, que diz que é chamado de autodeterminismo, e que eu gosto mais, que diz que as ações humanas são autocausadas. O que é que isso quer dizer? Ou seja, causadas por nós mesmos. A causa e efeito é: eu decido, acontece. Eu decido, acontece. Eu decido mexer o meu braço, ele mexe. Não é uma força exterior que está a fazer o meu braço mexer. Sou eu próprio que estou a decidir que o meu braço mexe. Faz mais sentido? Faz? Não faz? A mim faz mais sentido, senão nós éramos marionetas. Por exemplo, nós podemos ver o exemplo da marioneta. A marioneta tem vários fios ligados a um boneco que tem uma força exterior que faz com que o boneco mexa. Isso é o determinismo, é que tudo tem uma causa externa para que isso aconteça.
O autodeterminismo é como se o boneco tivesse vida e o boneco mexesse sozinho. O próprio boneco tomava as suas decisões para se mexer sozinho. Impulsos para que pudesse auto-mexer. E isso é que esta teoria diz, que a causa é uma causa interior, é a tua causa. Tu és a própria causa do efeito, não é uma causa externa. E então, essas são as 3 teorias sobre o livre-arbítrio. Para que nós... É um pouco teoria, é um pouco filosofia que eu estou um pouco a falar, mas nós temos de analisar isto para que nós possamos compreender um pouco melhor realmente sobre este problema, que é, será que o homem podia não ter pecado? Que é um problema que tem que estar resolvido dentro das nossas mentes. Tem que estar solucionado para que nós possamos realmente crer em Deus de uma forma mais clara. Então agora vamos ver essas teorias segundo a Bíblia. Primeiramente, o que nós falamos primeiro, o determinismo. Pelo prisma do determinismo, o homem estava destinado a pecar. Se todas as ações têm um efeito externo, nós vamos nos perguntar, quem é que será que fez o homem pecar? Pelo texto bíblico, nós vemos que a serpente falou com Eva. Então, será que foi a serpente, Satanás, que nós sabemos que foi... será que foi ele que fez com que Eva pecasse? Eu teria que fazer outra pergunta ainda. Até quem é que fez Satanás pecar? Se Satanás, nós sabemos que é o autor do pecado, quem é que será que fez Satanás pecar? Então, faz outra questão. E se Deus é o autor de todas as coisas, é o primeiro de todas as coisas, nós teríamos de acabar por, através desta teoria, nós iríamos acabar por dizer, então foi Deus que fez Satanás pecar. Deus é o culpado de Satanás pecar e depois de Satanás fazer o homem pecar, então a culpa é de Deus, todos nós temos pecado. E nós sabemos exatamente que Deus não pode pecar. Deus não erra. Deus é imaculado do pecado. Nada dessas coisas atinge Deus. Então, Deus fez Adão sem pecado. E depois Deus não pode pecar. Nem tentar ninguém nessa direção. Deus não tenta ninguém a pecar. E mais, tampouco Satanás fez com que cada um pecasse. Porque propriamente como Satanás, o próprio nome indica, ele é tentador. Ele tenta, ele não força, ele não pode forçar nós a pecar. Ele pode tentar apenas, ele não força. Por isso também Satanás não nos fez pecar. Está a fazer sentido? Está a fazer sentido nas mentes dos irmãos? Nem Deus, nem Satanás fez com que um homem pecasse. Então o que será que poderia fazer? Por este prisma, nós vimos onde é que chegaria. Chegaria que Deus fez com que Satanás pecasse e Satanás fizesse então o homem pecar. Desculpabilizando o próprio homem do seu pecado. E fazendo Deus injusto por ter castigado o homem por ele ter pecado. E assim Deus seria injusto castigando cada um de nós quando nós pecamos. E quando as pessoas não arrependem do seu próprio pecado, fossem condenadas. Fazendo Deus um ser injusto. O que nós sabemos que Deus é puramente justo. E Ele não se pode contradizer a si próprio. Ele é o amor em si. E nós sabemos todas essas coisas. Então nós vemos que podemos riscar esta teoria. Esta teoria não faz sentido. Não pode fazer sentido. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós vemos que esta teoria não faz sentido, segundo a Bíblia. Não pode ser. Então eu vou chegar à próxima teoria, que diz do indeterminismo. No que diz respeito ao indeterminismo, não havia nenhum tipo de malícia, nem falta de integridade na natureza de Adão, que o levasse a pecar. Pois ele não sabia o que era isso. Ele próprio do Satanás disse, olha, quando tu comeres, tu vais ficar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Dando a entender que ele não conhecia o mal. Então, dando-lhe a entender, olha, tu vais ser como Deus, tu vais conseguir saber as duas coisas. Só não nos disse o resto, disse só uma meia verdade. Uma meia verdade é tanto uma meia verdade como uma meia mentira. Por isso, o Satanás é enganador e ele sabe como enganar. E ali Eva ficou iludida, vou ser como Deus, vou conseguir saber ali as duas coisas. E no indeterminismo nós vemos, Adão foi criado sem
qualquer indício de pecado, nada, limpo, perfeito. Então, se nada é feito, nada é causado, nada tem uma causa externa para que faça a pessoa pecar, e o próprio Adão não tinha uma natureza pecaminosa, então como é que ele pecou? Uma questão, novamente, fica assim um pouco confuso. Se não há uma causa externa, não há uma causa interior, porque ele não tinha pecado, de onde é que veio essa causa? Indeterminada, veio do por acaso também. Então não faz sentido, porque não existe ações não causadas. Não existe ações não causadas. Não faz sentido. É contra a ciência, é contra a física, é contra as coisas naturais e é contra também a nossa lógica. Não faz sentido. Então eu quero chegar à última teoria. E se calhar faz mais sentido. Vamos vê-la. Então diz, partindo do princípio que não existe evento sem causa e não havia nada no céu ou na terra fora do próprio Adão que o fizesse pecar, ele deve ter causado a sua própria escolha. É a única solução que fica. A escolha de Adão deve ter sido autodeterminada. Não foi determinada por outra pessoa, não foi determinada por acaso, mas foi determinada por ele próprio. Deixando-o sem capacidade para se desculpar. De que, eu fiz porque o outro me mandou fazer, ou eu fiz porque tu me fizeste pecar. Que se nós formos ver, nós vamos já ver o texto a seguir, foi o que Adão e Eva tentaram fazer. Foi o que eles tentaram fazer, eles tentaram se desculpabilizar. Mas diz que este é o coração da liberdade humana. A autodeterminação é o coração da liberdade humana. Nós temos própria escolha. Toda a nossa escolha é feita por nós e não por causas externas, nem causas por acaso, não causadas, não é feito por acaso. Todos nós fazemos decisões todos os dias. Se eu vou comer uma maçã ou uma pera, se eu vou comer uma coisa ou outra, se eu vou andar de carro ou de bicicleta, todos nós temos de tomar decisões, por mais simples que elas sejam. E todas elas são decisões nossas e se acontecer alguma coisa também é culpa nossa. Por essa escolha que nós tomamos. Não podemos culpabilizar ninguém por as escolhas que nós tomamos. Nós não podemos culpabilizar o vizinho do lado, nós não podemos culpabilizar Deus por causa das coisas que nós fazemos ou que outras pessoas nos fizeram fazer, porque nós acabamos sempre por decidir se fazemos ou não. Mesmo que outra pessoa esteja-nos a influenciar, a tentar fazer com que nós façamos alguma coisa, a última palavra é sempre nossa. E isso desculpabiliza-nos de qualquer coisa. Não nos desculpabiliza de qualquer coisa, faz assim. Fazendo assim que Deus é justo. Deus nos deu esta livre escolha, este livre-arbítrio, para que Ele pudesse mostrar que Ele é justo sempre. Agora, o livre-arbítrio parece-nos uma coisa má, então, se foi o livre-arbítrio que nos fez pecar, parece uma coisa má. Não é? Mas eu gostava de perguntar ao irmão, se já viu alguém a fazer algum protesto contra a liberdade? Algum protesto? Nós somos contra a liberdade, nós queremos a escravidão de novo. Isto é muito mau, a liberdade. Algum irmão já viu alguém fazer um protesto por causa da liberdade? Não, porque a liberdade em si é boa. E quando Deus deu o livre-arbítrio ao homem, era bom. Deus deu o livre-arbítrio ao homem para que ele pudesse escolher entre o bem e o mal. E Deus queria que o homem escolhesse o bem. Mas como Deus deu esse livre-arbítrio ao homem, o homem teve que decidir. E quando ele decidiu o mal. Ele decidiu errado, ele decidiu pelo mal. Ele escolheu a porta que Deus não queria que ele tivesse escolhido. E o homem escolheu pelo mal. Nós vimos já aqui, que no texto em Gênesis 3, nós vemos que eles escolheram a porta errada, eles escolheram desobedecer a Deus. E essa foi a porta de entrada para que o pecado pudesse entrar em toda a humanidade. Por isso, por um homem entrou o pecado no mundo. Diz lá em Romanos 5, por um homem entrou o pecado no mundo. E por esse homem todos nós somos culpados. Todos. Nenhum homem se pode justificar perante Deus dizendo, eu fiz coisas boas nesta vida, eu fiz coisas de bom grado para com a sociedade. Eu estou desculpado. Não existe nenhum homem que possa por si só de desculpar-se perante Deus. Porque Deus deu o livre-arbítrio no início. O homem escolheu errado. E por essa má escolha no início,
Todos nós levamos por tabela. Mas agora, nenhum homem, nenhuma mulher é condenada por esse pecado inicial. Nenhum. Porque todos nós, quando nós nascemos com essa identidade pecaminosa em nós. Mas nenhum homem, nem uma mulher é condenada por essa natureza. Porque nós somos condenados pelos nossos próprios erros. Deus, quando abrir lá o livro da vida, Ele vai analisar a nossa vida e Ele vai ver. Não vai ver lá, olha, o pecado de Adão, o primeiro pecado. Não. Ele vai ver a tua primeira falha, o teu primeiro erro, o teu primeiro pecado. Não vai ver o do Adão. O do Adão deu-nos esta natureza que nos faz pecar. Nós não precisamos de ensinar nenhuma criança a mentir, nem a roubar, se for preciso. Nós não precisamos de ensinar nenhuma criança a bater na outra. Nós vemos nos jardins de infância, os miúdos quase que entram lá já à porrada uns com os outros, porque é a natureza deles natural. É natural, é uma natureza que ficou inserida no homem. Não é por essa natureza que nós somos condenados, mas é por causa dos nossos próprios erros. E isso que nós temos de ter bem noção, é por causa das minhas escolhas, por causa dos meus erros, que eu sou condenado. Mas a história ficava um pouco má se ficasse por aqui, não era? Se a história ficasse aqui, acabada aqui. A história ficava um pouco triste, um bocado mórbida, assim, dizendo, ficava um bocado sem sentido. E realmente não faz sentido a história ficar por aqui, porque ela também não ficou por aqui. O homem, será que ele podia não ter pecado? Era possível. Quando nós vemos aquilo lá em Gênesis 2:17, como nós lemos, está lá a premissa de que quando Deus diz, olha, tu podes andar por todo o jardim, comer toda a árvore do fruto, mas daquela árvore não comerás. Quer dizer que há uma opção aí. Aquela frase, aquele que diz assim, não comerás, é uma frase que dá uma opção de escolha. Não comerás. E aí fica indito a resposta para a pergunta, será que o homem podia não ter pecado? A resposta era, o homem podia não ter pecado. O homem podia não ter pecado, mas pecou. Podia não ter, mas pecou. E por isso eu gostava que os irmãos abrissem comigo em Romanos 5. Romanos 5:12 diz assim, se os irmãos quiserem ler comigo, em Romanos 5:12 diz assim, portanto assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É aquilo que eu já tinha dito. Por causa de um só homem, todo o pecado, todo o homem entrou o pecado nele. E mais, agora no 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, foi mais do que os que recebem a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por só um homem entrou o pecado no mundo, mas também por só um homem, por só um ato justo, também esse pecado pode ser limpo nas nossas vidas. Amém? Por um só ato, Jesus, aquele homem que viveu nesta terra, ele viveu justo, sem nenhuma falha,
Por mais que homens venham e digam, não, que ele foi aquilo, foi assim, foi aquele outro. Não, Jesus viveu imaculado de pecado. Ele viveu puro nesta terra. Ele passou pelas mesmas tentações que nós. Ele passou por mesmas dificuldades que nós. Ele foi tentado pelo diabo lá no deserto. Ele foi tentado como Adão e Eva foram tentados. Mas ele venceu naquele momento. Ele disse, não, eu não vou errar. Ele tomou a decisão que Adão podia ter tomado lá no Jardim do Éden. Quando o diabo disse para Jesus, estás com fome, transforma essas pedras aí que tens ao teu lado em pão e come. Jesus disse que não. Ele decidiu. Ele tomou uma decisão. E essa decisão é que cada um de nós tem que tomar. Quer queira, quer não. Nós temos que tomar essa decisão. Essa decisão se queremos fazer aquilo que Deus quer ou se queremos fazer aquilo que o mundo quer. Tomar as nossas próprias decisões sem o conselho de Deus, sem que a palavra de Deus, sem ouvirmos o que a palavra de Deus diz. Todos nós temos que tomar essa decisão um dia. Nós temos que, porque todo aquele que vem ao conhecimento da palavra tem que tomar uma decisão. Ou eu vou seguir esta palavra, ou eu vou ignorá-la. Vou ignorá-la, não vou segui-la. E todo aquele que ouve toma consciência sobre si próprio e chega naquela decisão. Agora, o que é que eu faço? Mas essa decisão só pode ocorrer porque Jesus abriu uma nova oportunidade para nós. Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele deu mais uma oportunidade para a humanidade. Ele disse, olha, eu vou morrer por vocês e agora vocês têm mais uma oportunidade. Por mim, vocês podem chegar ao Pai novamente. Amém? A partir de mim, por meu sacrifício na cruz, vocês podem se tornar novamente justificados perante Deus. Porque pelo meu ato de justiça, vocês são justificados perante o Pai e podem chegar justos perante Deus. Não mais com aquela carga de pecados às costas, sem mais aquele medo, aquela culpa interior, mas libertos de todas essas culpas, sentindo-se justificados perante Deus, sentidos bem perante Deus. Foi isso que Jesus veio fazer a esta terra, veio-nos morrer por nós, veio mostrar que era possível viver uma vida santa. E era isso que Jesus quer para as nossas vidas. É uma vida que nós tomamos decisões, mas tomamos decisões corretas. Nós tomamos decisões para o nosso bem, não decisões para erro, não decisões erradas. Deus quer que nós tomamos decisões certas a cada dia. Por isso Ele deu-nos este livre-arbítrio. Este livre-arbítrio não é para que nós erramos, não é para que nós falhamos, mas é para que nós possamos ter consciência e decidir o que é bom para as nossas vidas. E aquele que tem consciência e que lê a palavra de Deus consegue compreender que o melhor é estar com Jesus Cristo. Ele é o único que pode justificar perante o Pai. Ele é o advogado que vai estar perante o Pai conosco, dizendo, olha, eu morri por eles, eu os lavei com o meu sangue. Eles agora podem estar perante ti e dizer que estão justos. Por causa de mim, não é por alguma coisa que eu faça, não é por alguma coisa que eu tenha dito ou feito, não, é porque Jesus morreu. Amém? E é isto que nos dá certeza, é isto que nos dá ânimo, é isto que nos dá vontade de viver. É sentir que Jesus morreu por mim. E também ressuscitou, e por isso eu tenho uma certeza que quando eu passar desta vida, eu vou ter com Ele no céu. Aleluia! Não há mais nada nesta vida, não há mais nada que me dê esta certeza, que me dê a certeza que eu vou estar lá no céu com o meu Deus. Nada! E por isso é que os irmãos podem ver, eu estou aqui, é porque eu dedico-me de corpo e alma para Deus por causa disso, por causa desta certeza que nós temos em Cristo Jesus. Nada mais neste mundo, nós não conseguimos ver mais homens determinados do que aqueles que amam a Cristo, porque eles têm uma certeza que é uma certeza maravilhosa. E por isso que há tantos anos, há 2000 anos, que houve aquele homem lá e a partir daí não houve mais uma boca que se calasse, que conhecesse esta palavra e que ficasse calado, conhecesse este Jesus e conseguisse ficar calado.
Os discípulos estiveram com Ele. Eles saíram por aquelas portas afora, quando eles receberam o Espírito Santo, e eles não conseguiram ficar mais quietos, porque eles sabiam que aquele Jesus tinha estado com Ele ia estar com eles na eternidade, e eles queriam proclamar isso por todo o lado. Eles queriam os amigos da porta ao lado, eles queriam dizer, olha, Jesus ama-te, Deus quer o melhor para a tua vida. Os vizinhos lá na praça, lá no centro comercial, os amigos na escola, os nossos colegas de lá ao lado, eles queriam dizer, olha, Jesus te ama. Eles não tinham medo, eles não tinham vergonha, porque eles sabiam que Jesus estava com eles. E eles tinham essa certeza no coração deles. E é isso que me faz mover, é isso que me faz andar. E é isso que nós vemos lá e que Paulo diz. É Jesus que me faz andar, é Jesus que me faz mexer. Ele amava a palavra. Aleluia. Desculpa, irmãos, eu fico emocionado mesmo com isto. Aleluia. Porque é tão bom nós termos esta certeza, é tão bom nós estarmos seguros nesta rocha. E hoje eu gostava de perguntar a alguém, se está aqui alguém no nosso meio, que eu gostava de ter também esta certeza, que muitos daqui nós já temos. Eu gostava de perguntar se há aqui alguma pessoa, basta fazer um sinal, porque diz que por uma alma que se arrependa, há uma festa enorme no céu. E no meu coração também, porque eu fico alegre quando uma pessoa se aceita Jesus. E por isso eu gostava de perguntar se há aqui alguém que gostaria de aceitar Jesus no seu coração e ter esta certeza, este amor que preenche a sua vida, que lhe dá um ânimo tão grande, e que quando tu chegares perante Deus, tu vais poder dizer, eu amei Jesus, eu estive com Ele e Ele justificou-me naquela cruz. Estará aqui alguém? Basta fazer um sinal. Eu gostava de orar por ti. Não precisas ficar acanhado, não ter medo. Eu gostava de orar por ti. É uma decisão muito importante, é a melhor decisão que tu podes tomar na tua vida. É aquela decisão em que tu ficas entre o bem e o mal. É neste momento, quando tu aceitas Jesus, tu estás a fazer aquela decisão certa que o Adão podia ter feito e que a Eva também podia ter feito. Por isso eu gostava de perguntar, se está alguém aqui? Não estando aqui ninguém aqui que queira aceitar Jesus, eu tomo por certo que a maior parte de nós já tem tomado esta decisão. Mas ainda queria fazer um apelo diferente. Muitos de nós estamos a iniciar um novo ano. E é um ano de nós tomarmos decisões. É um ano de nós analisarmos a nossa vida. Porque, irmãos, o estado do nosso país não chegou ao que está por decisões certas. Ele não chegou ao estado que está por decisões corretas, mas por decisões erradas, por má administração e por muitas outras coisas que não tem nada a ver. Mas nós temos que analisar a nossa vida. E eu gostava de perguntar se está aqui pessoas que não têm tomado decisões certas, se não têm deixado Deus tomar decisões por vocês. Têm andado com decisões erradas na sua vida, têm andado com decisões que não fazem sentido, fazem sentido naquele momento, mas quando se pensa não faz sentido. E perante a palavra de Deus e sobre aquilo que nós conhecemos não faz sentido. Eu gostava de perguntar se está aqui alguém que gostava de tomar novamente uma decisão certa e de chegar-se perto de Cristo. Não importa aquilo que tu tenhas feito antes. Não importa. Deus, quando olhou para ti, Ele não olha para aquilo que tu fizeste antes, mas olha para aquilo que tu podes vir a fazer ainda. Ele olha para as decisões futuras que tu podes tomar. E Ele quer te abraçar, Ele quer te chegar perto de ti novamente. E eu gostava de perguntar, hoje é dia de reconciliação com Deus. Hoje é dia de chegar novamente perto de Deus. E realmente neste ano, em que toda a gente fala em adversidade, eu quero proclamar que Deus vai nos ajudar a tomar decisões certas para nós termos uma vida certa com Deus. E Deus cumpre a sua palavra e Ele vai nos abençoar com todas as bênçãos espirituais e com terrestres também. Ele não nos vai deixar faltar o pão, não nos vai deixar faltar o dinheiro para a renda, para os nossos compromissos.
Porque Deus é fiel. E quando nós tomamos a decisão certa, Ele cuida de nós. Amém? Se está aqui alguém, eu gostava de orar por ti. Eu gostava de tomar novamente uma decisão certa, de voltar-se para Deus. Admitir perante Deus que realmente eu não andei bem. Não andei bem. Eu andei a tomar decisões erradas, decisões que não faziam certo, não faziam um pouco de lógica na altura, porque às vezes há decisões que a gente na hora acha que estão corretas, mas depois as consequências vêm e a gente pensa, realmente não era a decisão certa. Então, se não está ninguém, eu gostava de orar com os irmãos todos, para que Deus possa abençoar este ano. Vamos ficar de pé. E para que Deus nos possa guardar e que nos possa ajudar, para que nós possamos tomar decisões certas este ano. Que nós possamos tomar decisões que façam com que nós possamos ter um ano abençoado. Por mais que tudo o que os homens digam, por mais que as coisas dizem que vão haver decisões erradas, que nós possamos olhar para Deus e ficar cientes que Deus vai cuidar de nós. Glória a Deus. Vamos dar as mãos uns aos outros e vamos orar todos em conjunto, uns pelos outros. Certamente nós precisamos uns dos outros, precisamos da ajuda uns dos outros, precisamos de orar uns pelos outros também. Nós temos um desafio de um ano na frente e a ajuda da oração. Certamente você hoje quer renovar a sua força, a sua determinação, de não pecar, de não fazer escolhas erradas. Então vamos orar uns pelos outros, que é muito importante. Aleluia. Nós ficarmos ligados, unidos, numa perspectiva de vitória em Jesus Cristo, que nós temos para a glória do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. O Filipe vai orar. Nós vamos dar as mãos também aqui atrás também. E vamos orar em nome do Senhor Jesus para uma grande vitória. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E acredito que Deus está aqui para nos abençoar. Ele já tem falado no nosso coração e Ele vai continuar a trabalhar. As suas dificuldades não são tão grandes assim. Deus é maior. Amém? Quer dizer comigo? Deus é maior que as nossas dificuldades. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, Pai. Obrigado, Deus, por estas pessoas que estão aqui, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tens revelado, Senhor, a Tua palavra, Deus. E Tu tens falado connosco hoje, Deus. Ó Pai, vem abençoar cada pessoa, Senhor, neste novo ano, Senhor. Vem dar discernimento, Senhor, e sabedoria, Pai, para tomar decisões certas, Senhor. Ó Pai, decisões consoante a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, decisões que vão abençoar no futuro, Deus. Ó Pai, abençoa cada um, Deus. Ó Pai, em cada área das suas vidas, Senhor, na área financeira, Deus, na área, Pai, na saúde, Deus, vem abençoar cada vida, Deus. Ó Pai, faz cumprir-se a Tua palavra em cada vida, Deus. Vem guardar, Senhor, vem preencher de amor, Senhor. Ó Pai, de paz, Deus. Em tudo, Senhor, entregamos nas Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por estes momentos que passamos na Tua presença. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida, Senhor. Tu sabes e conheces a vida particular, Senhor, os temores, os receios na vida de cada um, alguns possivelmente enfrentando até situações de desemprego, falta de trabalho e também, Senhor, necessidades. Ó Deus, mas Tu és poderoso para dar vitória, Senhor, mudar situações, porque Tu és maior do que as nossas necessidades, as nossas fraquezas e também, Senhor, os nossos desafios. Bendito seja o Teu grande e maravilhoso nome. Dá a Tua bênção neste dia, em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Tu estás conosco, Senhor. Não nos deixas nem nos desamparas conforme a Tua palavra. Abençoa todas as pessoas que têm estado presentes neste lugar. Sejam jovens, sejam mais adultos ou idosos, Senhor. A todos conceda a Tua maravilhosa graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Ainda assim de pé, e eu vou dizer ao irmão Salvador para vir aqui à frente, que depois iremos orar por ele. Mas quantos é que estão aqui que estão com dificuldades de trabalho, desemprego, ou o seu trabalho está com dificuldade em arranjar emprego? Temos ali alguém lá atrás também. Nosso irmão ali também.
Glória a Deus. Então, nós vamos orar aqui hoje, já que a necessidade foi apresentada aqui hoje, nós vamos orar aqui hoje. Nós acreditamos que Deus é poderoso para abrir portas. E portas que Ele abre ninguém fecha, e que Ele fecha ninguém abre. Está escrito isso na palavra do Senhor. Então nós vamos orar aqui. Uma terça-feira vai ser um culto que vai ser dedicado a pessoas que estão com problemas de dificuldades de trabalho, de emprego, porque acreditamos que a oração pode abrir portas, pode mudar situações. E terça-feira, então, se você está com esse problema e não vai vir aqui ao culto, significa que você não está interessado ou não acredita que Deus pode fazer isso. Então esteja aí na terça-feira para nós orarmos, um tempo de oração específico por necessidades laborais, necessidades de trabalho, de emprego, para subsistência, porque os tempos não são fáceis. Mas Deus pode mudar a situação para nós. Aqueles que o buscam, não é, vão achar vitória, bênção para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar. Eu vou pedir aqui o Daniel para fazer a oração agora. Glória a Deus. Pai, uma vez mais, Senhor, oramos a Ti, Senhor. Pai querido, principalmente apresentamos, Senhor, essas pessoas que estão passando por momentos de dificuldades, Senhor, de trabalho. Pai, que o Senhor venha abrir as portas do emprego, Senhor, para essas pessoas, para que elas possam, Senhor, trazer, Senhor, o seu pão de cada dia para a sua casa, Senhor, e possa viver com dignidade, Senhor, neste mundo, Senhor, e que possa, Senhor, ser abençoado por Ti, Senhor. Davi disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem tampouco a sua descendência padecer necessidade, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E o Senhor vai abençoar, se nós realmente formos obedientes à Tua palavra, e se dedicarmos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Por isso te peço, Senhor, em favor destas vidas, que o Senhor abra as portas, Senhor, do trabalho, Senhor. Ainda que os tempos são difíceis, mas nós somos Teus filhos, Senhor, e nós somos justificados por Ti, Jesus, e nós sabemos que o Senhor quer o nosso melhor, Pai. Por isso, Senhor, que nós possamos também, Senhor, se dedicar mais e mais a Ti, e ser obedientes, ó Deus, à Tua palavra e à Tua vontade. Pai, também apresento a Ti o irmão Salvador, Senhor, seja qual for a sua causa, a situação, Senhor, a qual ele está passando, que o Senhor entre com a providência, Senhor, e que o Senhor realize um milagre, porque o Senhor faz maravilhas no meio do seu povo. Pai, também apresento a Ti o Paulo Jorge, Senhor, e toda a sua família, sua esposa, sua filha, Senhor. Toma nas Tuas mãos esta família, Senhor, e que o Senhor faça o melhor, e que eles entendam qual seja o Teu propósito, os Teus mistérios nas suas vidas, Senhor, e eles possam testificar da Tua glória, da Tua grandeza, porque Tu és soberano, e Tu estás conosco, Senhor, todos os dias, Senhor. Nós só devemos ser obedientes, Senhor, e marchar, Senhor, rumo a Canaã celestial, que é o nosso alvo, aos céus, Senhor, que é o nosso alvo. Por isso, Senhor, que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. É somente obediência, gratidão e louvor por aquilo que Tu és, Jesus. Tu és digno de ser louvado, digno de ser exaltado e merece toda a honra, Senhor, para todo sempre. Amém. Amém. Nós estaremos terminando o culto nesta noite, só para dizer que aqueles que não puderam estar hoje de manhã no culto